Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fala Shakespeare aqui no canal do Shakespeare no Brasil. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aqui embaixo para não perder nada do que a gente solta aqui sobre Shakespeare toda semana. Meu nome é Bianca Muniz e hoje eu trouxe para vocês um tema que é as réplicas do Globe Theatre ao redor do mundo. Acho que a maioria das pessoas que está por aqui já sabe, mas vamos retomar. O Globe Theatre foi o teatro que pertenceu ao Shakespeare e à companhia dele, lá nos idos de 1599, por aí. E esse teatro ele é muito peculiar, ele tem um formato peculiar, tem toda uma configuração espacial muito diferente dos teatros padrão italiano, que são os teatros que a gente conhece hoje. E nem todo mundo sabe que existem diversas réplicas desse teatro, algumas mais fiéis, outras nem tão fiéis, mas existem várias réplicas desse teatro ao redor do mundo, em vários países, onde são apresentados espetáculos de Shakespeare, mas não só, também espetáculos modernos, outros tipos de peças. E hoje eu elenquei aqui para vocês 10 réplicas do Globe em 10 diferentes cidades. Existem muitas mais, só da lista que eu comecei a levantar eu já encontrei em torno de 19 réplicas, então existem muitas mais, eu só elenquei as 10, talvez sejam principais, mas não há nem esse julgamento, né, de qual é o principal ou não, mas se eu fosse falar de todas, esse vídeo ia ficar muito longo e não ia dar. Então, vamos falar de 10. A gente vai começar pelo número 1, que é a réplica oficial do Globe Theatre em Londres. Essa réplica ela foi finalizada em 1997, ela foi idealizada por um ator e diretor americano chamado Sam Wanamaker. O Sam, infelizmente, ele morreu, se não me engano, alguns anos antes do término da construção, então ele não viu o projeto finalizado. Essa réplica do Globe é a réplica mais fiel à original de todo mundo. Ela não é só fiel nos materiais, como nos formatos. Tudo é igualzinho e foi construído no sistema elisabetano. Então, por exemplo, não existem parafusos de metal. Existem só parafusos de madeira que unem as vigas de madeira do teatro. Então, como vocês podem ver aqui do lado de fora, ele tem essa característica de pintura branca com essas listras, né, de madeira, que eram muito características da época das construções elisabetanas. E tem esse formato arredondado, né, que é muito peculiar, sempre com o centro aberto. Então o teatro no meio ele não tem teto. Esse teatro, aqui uma fotinho dele por dentro, tem 1.600 lugares, divididos entre as pessoas que assistem às peças de pé, no pátio, bem em frente ao palco, e as pessoas que estão nas galerias sentadas nos bancos. Que mais de curiosidades? Esse teatro ele foi construído só 200 metros de distância da onde era o Globe original. Então não há uma réplica mais perfeita do Globe Theatre do século XVI do que esta que está em Londres. Então começamos, réplica número 1, a oficial de Londres. A segunda réplica que a gente vai falar fica em Roma. Sim, a capital italiana tem uma réplica do Globe Theatre que se chama Silvano Totti. Ela foi construída em 2003 pela Fundação Silvano Totti, no bairro romano da Villa Borghese. E essa réplica ela não tem a intenção de ser uma réplica perfeita, como a londrina, mas ela tem a intenção de trazer a configuração do palco elisabetano para que possam acontecer montagens shakespearianas e também tantas outras, né? Esse teatro ele tem uma capacidade um pouco menor do que o Globe de Londres, em torno de 1.206 lugares. E aí, como a gente pode ver aqui nas fotos, eu vou acompanhar com vocês aqui, o exterior é um pouco mais simples do que o exterior do Globe de Londres, né? Ele também tem essa pintura branca e essas divisões de linhas de madeira, porém ele não tem os mesmos desenhos, né, que o britânico. Então ele é uma fachada um pouco mais simples, mas também continua sendo arredondada com a mesma característica. Nessa outra foto vocês conseguem ver a parte de dentro do teatro.
a gente percebe que o palco dele é muito, muito mais simples do que o de Londres, né? Os acabamentos são mais simples, então a gente tem essas pilastras de madeira crua, sem muito adorno, né? Diferente do londrino, que tem bastante adorno. O teto do palco londrino, ele tem também uma pintura que simboliza o céu, o além, né? As coisas que estão nesse lugar mais etéreo. E aqui a romana não tem, como vocês podem ver. Mas ele continua tendo essa estrutura redonda com o vão no meio. Então, ele tem o teto aberto, assim como o londrino. E também tem o pátio para que as pessoas assistam de pé. E da mesma forma as galerias de madeira no entorno. Então, é uma réplica muito fiel, inclusive. Não é perfeita como a londrina, mas é uma réplica que chega bem perto da original também. A terceira réplica que a gente vai falar fica nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Odessa, no Texas. Essa réplica é o Globe Theatre da Odessa College, que é a faculdade da cidade, mas também chamam ele de Globe of the Great Southwest, porque a gente está falando do sudoeste americano. Essa réplica ela foi idealizada por uma das professoras de inglês da universidade, que sentiu a necessidade ao longo dos anos de ter um espaço para poder fazer apresentações shakespearianas, e um espaço que fizesse jus aos originais elisabetanos. Essa professora se chamava Marjorie Morris. Então, esse teatro foi construído na década de 60 para abrigar não só apresentações shakespearianas, mas também apresentações modernas e principalmente aulas da universidade. Então, essa réplica fica dentro da Odessa College, da universidade, e tem em torno de 410 lugares. Então, é muito menor do que as outras, né, duas primeiras que a gente mostrou. Como vocês podem ver na foto, a gente tem aqui a fachada, que já foge completamente daquele modelo redondo, com linhas de madeira e a pintura branca. Ela já tem um desenho muito mais contemporâneo, diferente, né, dos outros. Apesar de ter as linhas de madeira também, não tem a pintura clássica branca. E por dentro a gente pode ver também a diferença do palco, né? Ele tenta manter a estrutura de galerias do palco, onde os atores podem subir, fazer cena em cima, embaixo, a gente pode ter banda em cima. Mas como vocês podem ver, ele tem adornos diferentes, é quase como uma espécie de casa montada em cima do palco, né? E diferente dos outros Globes, ele não tem o pátio, não tem o espaço onde as pessoas assistem de pé, e é todo circulado, né? Não sei se é essa a palavra, por cadeiras, né? Então a gente não tem todos aqueles níveis de galeria clássicos do Globe original. A nossa réplica número 4 fica lá na Nova Zelândia, na cidade de Auckland. E ela se chama Pop-Up Globe. É uma réplica do Globe um pouco diferente, ela tem uma estrutura que não é de madeira, a estrutura dela é feita de andaimes, o que faz a montagem e a desmontagem do teatro infinitamente mais fáceis. Esse teatro ele foi criado em 2017 e foi baseado na pesquisa do professor Tim Fitzpatrick, que é um professor da Universidade de Sydney. Ele é em torno de 3,7 metros menor do que o Globe de Londres e, portanto, o pátio dele tem 40% menos que a capacidade da réplica londrina. Ele abriga no total em torno de 900 pessoas. Como eu disse, a estrutura é feita de andaimes, então vou colocar aqui a foto de dentro do teatro para vocês verem, que é esta aqui. Como vocês podem ver, tem pessoas de pé assistindo a peça, assim como a versão original do Globe e a réplica londrina. Só que a estrutura da plateia, como vocês podem ver, é inteira de metal, porque é feita com esses andaimes. Inclusive, o Pop-Up é um teatro que eles desmontam e montam em cidades diferentes. Então, eu li matérias de apresentações do Pop-Up em Sydney, em Melbourne, na Austrália, em que eles levam toda essa estrutura e remontam essa estrutura. Aí aqui para vocês verem a foto da fachada, como é parecida. A gente não tem os desenhos das linhas de madeira, né, no entorno, mas ele mantém exatamente o mesmo formato
circular com o meio aberto, como vocês podem ver. As bandeirinhas aqui em cima da cobertura do palco, muito parecido nesse sentido. A nossa próxima réplica é uma muito interessante. Ela se chama Globe Theater Rust, na cidade de Rust, na Alemanha. Me desculpem se eu estiver pronunciando errado o nome da cidade. Eu não conheço nada de alemão, então vamos na tentativa. Ela é muito interessante porque essa réplica fica dentro de um parque temático, sim. Tem uma réplica do Globe dentro de um parque de diversões na Europa, que é o Europa Park, nessa cidade alemã. E por ter essa característica, por estar dentro de um parque temático, ele abriga uma programação um pouco diferente, não tem tantos clássicos shakespearianos, mas recebe espetáculos musicais, comédias, dramas, contemporâneos, clássicos. A programação é bem diferente por conta dessa característica. Ele cabe um total de 595 pessoas, então, comparando com a réplica londrina, que tem 1.600 lugares, ele é infinitamente menor. Como vocês podem ver aqui na foto da fachada, ele fica dentro dessa área do parque e ele traz essa característica, né, da pintura branca com as madeiras, porém ele já tem um formatinho um pouquinho diferente, né? A gente consegue ver que ele é mais redondo do que o Shakespeare, o Globe original, desculpa, o Globe de Londres. Sempre quando eu falar o Globe original, a gente pode ter na cabeça a réplica londrina, que é a mais parecida, então entendam quando eu falar o Globe original, aquelas imagens que a gente viu do primeiro, que é o de Londres, tá? Aí aqui embaixo tem uma foto do interior do palco. Vocês podem ver que ele tem características iguais às ao do original, como as duas pilastras, sempre revestidas parecendo mármore, né? São de madeira, mas o revestimento lembra mármore. Esse aqui tem as galerias, então vocês podem ver os assentos em madeira aqui, que circundam todo o palco. E também tem a área de plateia de pé. Tem uma outra foto aqui que mostra o palco de cima, então olha o tamanho da dimensão do palco e a gente consegue ver também que tem muito mais equipamento de iluminação. O Globe em Londres também tem iluminação, porque lá tem sessões durante o verão, sempre às 2 da tarde e às 7 ou 8 da noite, não me lembro bem. Mas essas sessões noturnas, elas precisam de iluminação artificial. O Globe original não tinha. Ele era para apresentações diurnas, então ele não tinha aparato de iluminação. Já esse aqui, como vocês podem ver pelas imagens do musical, tem bastante aparato de iluminação. Mas é uma outra réplica muito interessante dentro de um parque temático. A próxima réplica fica em Tóquio, no Japão. O The Globe Theatre Tóquio, ele foi desenhado pelo Isozaki Arata, desculpa porque eu tô colando os nomes aqui que não são fáceis, e foi inaugurado em 1988. Ele recebe produções shakespearianas do mundo inteiro, inclusive já recebeu todas as principais companhias britânicas, como a Royal Shakespeare Company ou as montagens do National Theatre. É realmente uma réplica referência, ainda mais por ser no Japão, que é tão distante. Ele tem exatos 703 lugares, mas como a gente vai poder ver agora nas fotos, essa daqui é a fachada. A fachada já é completamente diferente do padrão britânico, né? Ela é uma fachada muito mais moderna, de tijolos, não de madeira. Vocês podem ver que tem essa entrada de vidro, né? Que já foge completamente do original, mas mantém o visual circular, mantém o formato circular. Aí aqui vou colocar para vocês uma foto do interior do teatro, que a gente vê que ele é um teatro de proporções muito maiores que os outros, né? Apesar de ter só 703 lugares, ele é todo de cadeiras, poltronas. Estão vendo aqui que não tem pátio para as pessoas assistirem de pé. Isso faz com que caibam menos número de pessoas, mas ele tem um palcão no estilo italiano, um palco reto, tá vendo? Onde o palco termina já começa a plateia. Ele é um pouquinho diferente por conta da característica das cadeiras que estão onde supostamente seria o pátio nas outras réplicas originais.
A gente vê também bastante equipamento de iluminação e as galerias são um pouco diferentes também, são mais modernas, né? A estrutura inteira é mais moderna, como não poderia deixar de ser em Tóquio, que é uma cidade ultra, super, mega moderna. Então, esta é a réplica do Globe no Japão. Essa próxima réplica é muito interessante. Ela se chama New Swan Theater e ela fica dentro da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é uma réplica interessante porque ela é uma réplica montável e desmontável. Então, ela sempre é montada durante o verão para um festival de teatro shakespeariano que acontece lá na universidade e depois é desmontada durante o inverno. Portanto, é um teatro portátil, que é muito legal, parecido com o pop-up lá da Nova Zelândia. Ele foi projetado por Luque Cantarella, que é um professor de teatro da universidade, e foi construído inteiro com materiais reciclados. Isso é muito interessante e a gente vai conseguir ver na foto por quê. Tem 132 lugares no total, então é um teatro bem pequenininho comparado aos outros. E aqui vou pôr a foto para vocês. Vocês podem ver, essa é a foto do exterior do teatro. Olha que interessante, né? Ele é fechado com várias espécies de ripas, de madeira, assim, e dá um formato um pouco de teatro de rua, um formato bem diferente de um edifício teatral convencional, né? Então, eu achei super interessante. A gente consegue até ver, vocês conseguem ver aqui, as pessoas meio que sentadas dentro, porque ele tem essas ripas vazadas, né, no exterior. E aqui uma foto de dentro do teatro. Olha que interessante, né? Tem essas... Não temos também a plateia que fica de pé, né? O palco, ele ocupa todo o centro do teatro. Mas a gente tem essa característica que também é um pouco parecida com o teatro de andaimes, que a gente falou agora há pouco, que é uma estrutura de madeira e ferro totalmente desmontável, que forma essas galerias no entorno do palco inteiro. Então a gente pode ver que nesse caso o palco não tem as pilastras no fundo, ou toda aquela estrutura de teto no palco que os demais têm, mas é muito interessante também, ainda mais porque tem essa característica móvel. Essa próxima réplica fica na Alemanha também, na cidade de Noss. Me desculpem os nomes alemães novamente, mas eu escrevi aqui para você o nome. Então esse é o Noss Globe Theatre e ele tem uma característica muito legal também, que ele fica dentro de um hipódromo nesta cidade alemã. Ele foi construído em 1991 e o que eu acho interessante, por exemplo, desse é que ele foi construído muito antes da réplica londrina, que fica pronta só em 1997, né? Então, olha que coisa doida. A gente já tinha réplicas do Globe Theatre em outros países, mas não tinha na Inglaterra. Isso é muito maluco. Essa réplica aqui, ela tem 500 lugares e ela abriga também um festival shakespeariano que acontece nos verões, com companhias nacionais alemãs e companhias internacionais. Então, colocando as fotinhos aqui para vocês verem, essa é a fachada. A gente vê o mesmo formato, né, arredondado, com todas as paredes desenhadas, mas já é uma outra configuração externa. A gente não tem as ripas de madeira, não tem aquele mesmo desenho britânico, como vocês podem ver. E aqui é uma foto do interior, é uma foto mais ou menos uma vista aérea de quem tá na última galeria olhando para o palco. Então olha como é pequenininho, né? A gente não tem as pessoas de pé no centro do espaço assistindo o espetáculo, a gente tem algumas cadeiras, as pessoas sentadinhas ali assistindo. E temos a dinâmica das galerias, e olha como é vertical, né? E pequenininho. É muito bacana essa visão, a gente consegue ver que os guarda-corpos são todos de metal, então também tem essa diferença, né? Não é um teatro inteiro feito de madeira, mas muito interessante e continua sendo um teatro aberto, com o miolo dele, do teto aberto, a gente pode ver pela luz solar entrando, né? Dá pra ver a iluminação nessa foto. Nossa penúltima réplica fica numa cidade holandesa chamada Deventer. Me corrijam se eu estiver errado novamente. É o Shakespeare Theatre Deventer. Essa réplica ela foi construída em 2016 e ela tem uma característica muito legal, que ela tem um teto de vidro, onde geralmente os tetos onde os teatros elisabetanos são vazados, ela tem um vidro
circular, que a gente consegue ver nesta imagem aqui, que já mostra um pouquinho de como é a estrutura por fora. Mas vejam que interessante essa estrutura de vidro preenchendo o buraco, né, digamos assim, do teatro. Ela tem uma capacidade de... Essa réplica tem uma capacidade de 200 lugares só, então é bem pequenininha. Então essa é a imagem do teto e essa outra imagem também é da parte de fora do teatro, que a gente vê o mesmo desenho arredondado, conseguimos ver as paredes, né, na lateral, mas já completamente diferentes, uma cor cinza, uma madeira de um outro tipo, não tem o acabamento nem parecido, né, com o original. E temos aqui o interior, que eu vou ser bem sincera que eu acho lindíssimo, é um interior todo de madeira, a gente consegue ver na foto também um pouquinho do vidro ali em cima, onde a gente viu por fora, né, onde tem essa cobertura. Temos também o pátio, que nessa foto tem banquinhos, então eu confesso que eu não sei dizer para vocês se eles utilizam isso para as pessoas assistirem de pé também, ou apenas sentadas nesses banquinhos. E temos as galerias todas de madeira. Eu achei essa uma das réplicas mais bonitas. Como vocês podem ver, o palco é bem pequenininho e muito mais simples, né? As pilastras são madeira simples, o teto não tem adorno, não tem desenho. Muito mais simples que o original, mas eu achei muito lindo e deve ser incrível assistir um Shakespeare nesse teatro aqui na Holanda. E para encerrar essa nossa lista das 10 réplicas, a gente tem a Haller Globe Theater, numa cidade alemã muito difícil de pronunciar, que eu vou deixar escrito aqui, mas eu vou tentar. É na Schwäbisch Hall, é o nome da cidade alemã, onde tem essa réplica aqui. Esta é a primeira réplica que foi construída lá no ano de 2000, com uma estrutura toda em madeira e que tinha 570 lugares. Vocês podem ver as mesmas características das demais, mas também com essas ripas de madeira, né, parecidas até com aquele outro desmontável que tinha nos Estados Unidos. Essa foi a primeira. Em 2019, esse teatro foi reformado e foi feita uma versão de tijolos, uma versão permanente, digamos assim, que é esta aqui. Essa fotinha aqui que vocês estão vendo, que tem capacidade para 371 espectadores, então ficou um pouco menos do que a anterior. Uma característica muito legal é que essa estrutura nova, ela tem um teto que abre e fecha. Então eles conseguem escolher no verão ou inverno, no claro e no escuro, ter ou não o centro do teatro aberto, o teto do teatro aberto. Então, muito bacana. Tem como os outros, que são todos teatros de versões modernas, também tem bastante iluminação contemporânea, né? A gente consegue ver caixas de som. Nesta foto aqui, essa foto é do interior do teatro. Então, olha que bacana. Tem uma estrutura muito parecida, né? De madeira no entorno. Essa é uma foto de quando o teatro ainda era de madeira. Eu não consegui achar uma foto do teatro na versão atual, que é na versão já construída, com tijolos e tudo mais, mas olha que interessante que ele era no original. Ele tinha também vigas de madeira segurando o entorno, o palco que avançava até o meio da plateia, e como dá pra ver, tá vendo, que é um palco removível? Então, provavelmente, eles conseguiam ter essa liberdade de ter o pátio livre ou não, se eles não quisessem. Mas aí a gente consegue ver aqui as galerias, as cadeiras, muito bacana também essa da Alemanha também. Não sei se vocês repararam, mas os países que mais apareceram aqui nessa lista foram Estados Unidos e Alemanha. De fato, são os dois países que têm a maior quantidade de réplicas do Globe. Só os Estados Unidos eu consegui contar pelo menos 8 ou 9 réplicas. Isso da pesquisa que eu fiz rapidamente para esse vídeo. Eu tenho certeza que existem outras, mas para vocês terem uma ideia, tem pelo menos 9 réplicas só dentro do território americano. Eu mostrei algumas interessantes aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, se vocês conhecem alguma réplica do Globe em algum lugar do mundo que estava ou não nessa lista, comentem aqui embaixo no vídeo pra gente, aí a gente acrescenta essas novas réplicas na nossa lista. E acho que é muito bacana saber, né, o quanto, de fato, Shakespeare está espalhado pelo mundo, não só nos textos, né, na literatura,
mas como ele influencia também as construções teatrais. Olha quantas réplicas de um teatro específico a gente tem pelo mundo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do Fala Shakespeare. Se cuidem. Um beijo.